Olá, alunos, eu sou Paloma Macedo e hoje a gente vai aprender sobre a democracia na Grécia Antiga, na polis conhecida como Atenas. Mas antes da gente começar a aula, eu quero saber de vocês. Vocês sabem o que é democracia? Já ouviu falar em democracia? Antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que a democracia ela é um tipo de governo, né? E que durante toda a história existiram e ainda existem vários tipos de governo, várias formas de governar. A gente tem, por exemplo, a república, a tirania, a aristocracia, a democracia, a monarquia e dentre outros. Então, a democracia, ela surge na Grécia Antiga, né? Na polis conhecida como Atenas. E a democracia é um sistema político onde o poder de eleger um representante emana do povo. Ou seja, os cidadãos ali de Atenas, os atenienses, eles tinham o poder de escolher quem seria o governante deles, quem iria governar eles. O Brasil hoje é uma democracia, né? O Brasil ele é uma república federativa presidencialista, mas antigamente, até o ano de 1889, o Brasil ele era governado por um rei, né? Nós tivemos dois reis aqui no Brasil, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, o Brasil antigamente era uma monarquia. Então, já sabemos que o Brasil é uma república federativa e presidencialista, ou seja, o Brasil ele é uma república porque o chefe de Estado ele é eleito temporariamente, ou seja, de 4 em 4 anos. É federativo porque os estados no Brasil têm a sua própria autonomia política, então cada estado pode construir a sua própria lei, né? Na Bahia existe uma lei, no Mato Grosso existe uma lei, no Amazonas existe uma lei, no Rio Grande do Sul existe uma lei, cada estado tem sua própria autonomia. E é presidencialista porque o chefe do poder executivo ele é eleito pelo povo, né? E ele é o presidente, ele é eleito pelo povo. Agora vamos pensar, onde que surgiu a democracia? A democracia surgiu na Grécia Antiga em 510 a.C. A palavra democracia, ela vem do grego democracia, né? E significa demo, significa povo, e cracia significa governo. Como já sabemos, a Grécia Antiga era formada por várias cidades-estados, né, conhecida como polis, e cada polis tinha sua autonomia e forma de governo. Por exemplo, Esparta vivia em uma monarquia, onde 2 reis governavam. Na polis de Corinto, por exemplo, quem governava era uma pequena aristocracia, né, um pequeno grupo de famílias ricas que detinham de todo o poder político da cidade, que era conhecida como os Baquíadas. Os cretenses, eles eram governados por um rei conhecido como Minos, então também era uma monarquia. E em Tebas, o sistema político também era uma monarquia. Já em Atenas, o sistema político era uma democracia. Agora, vamos conhecer como a democracia surgiu em Atenas. Primeiro que Atenas era uma polis da Grécia Antiga. Então, por ser uma polis da Grécia Antiga, ela também tinha sua autonomia política. E antes da democracia ser inserida em Atenas, quem governou Atenas foi Hípias. E ele era conhecido por ser um governante autoritário e tirano. Ele governou entre os anos de 527 a 510 a.C., e o seu reinado acabou por conta de uma revolta popular liderada por Clístenes. E quem foi Clístenes? Ele foi responsável por fazer várias reformas no governo. Ele nasceu em 565 e faleceu em 492 a.C., na mesma cidade em que ele nasceu, no caso, Atenas. A partir das reformas, ficou estabelecido que a cidade seria organizada em 10 tribos e divididas por territórios. Antes da reforma, a cidade era dividida em 4 tribos e era dividida de acordo com a renda de cada cidadão. E depois da reforma não, foi dividida em 10 tribos e não foi dividido por questão de renda, foi dividido por questão de território. Temos aqui 2 instituições que são fundamentais nesse processo democrático, que é a Bulé e a Eclésia. A Bulé
era constituída por 500 membros, né, sendo 50 membros de cada tribo, e a Bulé era responsável por construir as leis que eram debatidas na eclésia. A eclésia era um local de debates e decisões onde todo cidadão ateniense tinha o direito de falar e votar. Outra instituição fundamental também era o Estratégos, que era composta por 10 pessoas, e essas 10 pessoas eram escolhidas na eclésia. E essas 10 pessoas ocupavam o cargo de chefe executivo. E quem eram esses cidadãos que podiam participar? Quem poderia participar das assembleias em Atenas? As únicas pessoas com direitos políticos em Atenas eram os homens, nascidos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos. As mulheres não podiam participar, assim como os estrangeiros e os escravizados também. Pessoas que se mostravam contra a democracia foram expulsas de Atenas e perderam seus direitos políticos por 10 anos. E durante o ostracismo, essas pessoas não podiam participar das eleições ou ter voz nas assembleias. No Brasil, as forças democráticas são representadas por 3 poderes, que é o executivo, o judiciário e o legislativo. O poder executivo é ocupado pelo presidente e é eleito aquele que tiver mais votos, assim como no legislativo, onde os cidadãos votam nos deputados e nos senadores. E quem são as pessoas que podem votar no Brasil? Podem votar no Brasil todas as pessoas nascidas no Brasil. Se tiver maiores de 16 anos, as mulheres também podem votar, só que as mulheres só conquistaram o direito ao voto no Brasil em 1932. Então, hoje em dia, as mulheres elas podem votar e se candidatar a cargos políticos. E quem não pode participar da política ou votar no Brasil são os estrangeiros, os imigrantes e os menores de 16 anos. Para concluir, a democracia ainda é o único sistema político que permite que todos os cidadãos tenham voz. Tem sim as suas falhas, mas é o único sistema que permite que cidadãos virem representantes políticos em prol das suas ideologias ou da sua comunidade.